Ok, show de bola, né? Vamos à segunda aula do tema concordância nominal. São 3 vídeos, tá certo? O primeiro já foi de nominal, o segundo de nominal agora. Vem cá comigo, a gente vai dar continuidade àquelas regras. Vem cá, foi, já era. Esse caso subsequente, ele é muito legal, porque ele apresenta, um tanto quanto, uma lógica invertida do que a gente já vinha dizendo, né? Quer dizer, no que a gente já vinha dizendo, era um substantivo, né? Aliás, 2, 3, vários substantivos e um adjetivo. Ou seja, eu tinha 2, 3 filhos e um brinquedo para negociar para os dois, eu comprar um para cada um. Agora a gente vai ter exatamente o contrário, a gente vai ter um menino, uma criança, um filho e um monte de brinquedo para distribuir para ele. Então essa distribuição tem que ser organizada. Olha só, a frasinha diz assim: esse autor aderiu à escrita clássica, à moderna e à contemporânea. O que é essa sequência aí de A com crase? Bom, você já sabe que quem adere a algo, né? Ok, muito bem. Então ele aderiu à escrita clássica. Qual é a palavra subentendida? Que está bem aqui, qual é? Você sabe, não sabe? Que palavra que está bem aqui subentendida? Escrita, não é verdade? Não é? Ó. Ele aderiu à escrita clássica, à escrita moderna e à escrita contemporânea. Não é verdade? Então, esta primeira construção está corretíssima, está ótima. Ó, paralelismo sintático-semântico, as crases ocorrendo de maneira correta, perfeito. Só que eu posso utilizar uma concordância nominal muito mais enxuta. Ou seja, eu vou somar a minha quantidade imensa de adjetivos. Ó. Clássica, moderna e contemporânea são 3 adjetivos, né? Então eu vou somar todos os substantivos que aí aparecem, que são iguais, ó. Esse autor aderiu a... Eu tenho quantos As com crase, gente? Eu tenho 1, 2 e 3. Somando esses 3 As aqui, o resultado disso é o quê? As. E somando escrita, mas escrita subentendida. E escrita subentendida, o resultado disso é o quê? Escritas. Então eu posso, alternativamente, estabelecer a seguinte concordância, que também vai ser correta. Esse autor aderiu às escritas clássica, moderna e contemporânea. Ou seja, nós teremos aí uma segunda forma mais enxuta e igualmente correta e dizendo a mesma coisa, ou seja, sentidos e correção gramatical foram preservados. Eu não sei se você aí pensou assim, ele quis colocar assim, esse autor aderiu às escritas clássicas, modernas e contemporâneas. Se assim nós fizéssemos, nós iríamos atrapalhar e adulterar os sentidos originais do texto, gente. Porque o texto original... Opa, vocês me pegaram olhando pro chão? Opa, vamos olhar agora aqui, né? Pegando o flagra. Já pensou se eu estivesse mexendo no celular aqui enquanto... Mas não faço isso não, viu? Não faço isso não. Vem cá, olha só. Epa, vem comigo agora. Você me tirou... o Valber aqui é o nosso cameraman e tá me tirando aqui, rapaz. Que é isso? Mas... Vamos lá, a galera quer me ver, pô. Quero ver a galera. Galera, é o seguinte. Então vocês estão me vendo, eu tô pequenininho. Se eu tivesse escrito assim, esse autor aderiu às escritas clássicas, modernas e contemporâneas, eu alteraria o sentido do texto, né? Porque o texto original falou de uma escrita clássica, de uma moderna e de uma contemporânea. Várias, eu altero a originalidade do texto, né? Então, cuidado. Isso lembra aquele exemplo lá do cadernos, né? Teus, livro e caderno. Eu tenho um livro e um caderno. Se eu escrevo, teus livros e cadernos são novos, eu tenho 2, 3, 4, 5 livros. Fechou? Então, se liga aí. Você tem que entender como que a coisa é distribuída. Vai lá, agora eu vou desaparecer. Tchau. O exemplo 2 diz: o país desenvolveu a cultura da leitura e a do estudo. Esse e a do aqui, isso é preciso mesmo? Claro que sim, gente. Ó. O país desenvolveu a cultura. Daqui é um artigo, né? Ó, e cultura, que é um substantivo. Da leitura e a artigo. Subentendida a palavra o quê? Cultura, não é? Show de bola. Então eu vou somar os 2 As e somar as 2 culturas. O país desenvolveu as culturas da leitura e do estudo. O país desenvolveu as culturas da leitura e do estudo. Ele desapareceu o I, o A, exato, desapareceu o A, por quê? Porque o A está aqui, ó. O A veio para cá, ele se misturou. Foi que nem aqui, ó, os 3 As desapareceram. Por quê? Porque eles estão aqui misturados numa fórmula só. Deu para ver? Então, ambas corretas, ambas dizendo a mesma coisa. Tá legal? Tranquilo? Bom, como esse caso é um tanto quanto complicado, nós vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo para ficar bem
fixado na cabeça de vocês. Olha o exemplo 2, ó. Exemplo 3. Ele fez menção a presidente do Brasil e a da Argentina. Né? Aqui é a Dilma, lá é a Kirchner, né? A Cristina Kirchner. Então, vamos lá. Ele fez menção a presidente. Então tem o A, 2 As com crase e duas vezes a palavra presidente. Então, somando A mais A, as, somando presidente mais presidente, presidentes. Então nós temos, ele fez menção às presidentes do Brasil e da Argentina. Ou, se você quiser, é também igualmente correto dizer, ele fez menção às presidentas do Brasil e da Argentina. Alguém aqui está falando no meu ouvido, que deve ser você, né, que eu escuto, eu sou telepático nessas horas. Você está dizendo aí, meu professor, se fosse, em vez de Argentina, fosse Bolívia. Porque na Bolívia, professor, é um homem. Então vamos nessa. Se fosse Bolívia, teríamos assim. Ele fez menção a presidente do Brasil e ao presidente. Ó, tira a crase, né? Ele fez menção a presidente do Brasil e ao presidente da Bolívia. Show de bola. Ele, se eu fosse somar os dois, não tem diferença de gênero? Quando há disputa de gênero, a disputa entre masculino versus feminino. Vamos fazer um desenho aqui legal? A disputa é entre masculino versus feminino. Quem é que vence essa disputa? É sempre o masculino plural. É ou não é? Então, como é que eu escreveria aqui? Ele fez menção aos presidentes do Brasil e da Bolívia. Vocês entenderam? Deu para perceber? Ele ficaria aos, ele fez menção aos presidentes. Mas a Dilma é mulher. Não, eu sei, sabemos disso. Mas na disputa de gênero, quem prevalece sempre? O masculino plural. Então ficaria aos presidentes do Brasil e da Bolívia. Tá legal? Muito bem, senhoras e senhores, que bom, show de bola. Bom, vamos agora ao próximo caso, que basicamente a gente, vamos lá, só para o nosso pincel aqui passamos de slide, a gente terminou aquela parte mais cerebral, né? A gente entra agora num outro setor do tema, né? Olha, essa palavra bastante, ela é uma palavrinha que costuma tirar o sono de muita gente. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, rapidinho aqui eu vou escrever a palavra bastante, olha só, em azul aqui, veja, bastante, eu vou colocar a primeira palavra bastante, ó, fazer do jeito que eu faço no presencial, do mesmo jeito que eu faço aqui, faço lá no presencial, mas é claro, no presencial tem há fatores diferentes, né? Vamos lá então. Então, quando eu tenho aqui, ó, bastante, quando significar intensidade, essa palavra será invariável, e sendo invariável, essa palavra naturalmente, ela será um advérbio, e você já sabe de que é esse advérbio de intensidade, e obviamente, que a palavra bastante poderá ser trocada no máximo por muito. Pronto. Esse é o esquema. Bastante, quando significar intensidade, será invariável, será um advérbio de intensidade, e eu troco por muito. Agora, se eu tenho a palavra bastante, nesta outra configuração aqui, presta atenção. Vou colocar as três setinhas. Olha só. E aqui aqui. Olha só. Olha como a coisa muda. Bastante, quando indicar volume, ou seja, quantidade, essa palavra será variável. Ela não será mais um advérbio, ela será um adjetivo. Eu vou poder trocá-la por muito ou muitos, ou trocar por muitas. Quero ver. Então vamos ver. Pegou direitinho aí? Então olha só. Uma coisa é quando é bastante, indicando intensidade, né, sendo advérbio. Outra coisa é bastante quando indica volume, quantidade, que eu posso variar. Então volta comigo. Tá aqui as explicações, blá 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 blá. Vem comigo no próximo slide. O próximo slide diz o seguinte: ele vendeu bastantes carros importados. Ele parece que essa frase está errada ali, mas não, gente. Bastantes carros importados. Não nos lembra que
quantidade de carros. Então, naturalmente, que eu vou trocar isso aqui, porque, gente, muitos, ou seja, bastantes é um adjetivo. Adjetivo se relaciona diretamente com substantivos. Não é verdade? Ele vendeu bastantes carros importados. Muitos carros importados. Certíssimo. Frase 2 diz: nós trouxemos bastantes mangas do sítio. Nós trouxemos bastantes. Eita pau. Ele aqui é volume e quantidade. Justo. Então nós trouxemos muitas mangas do sítio. Também. Mas parece que está errado. Pois é, só parece, né? Então você tem que aprender a lidar um tanto quanto com isso. Né? Na concordância nominal, há estruturas muito feias, mas que são igualmente corretas. Né? Não dá para a gente ficar procurando, né? Ficar esperando que a lógica do bom senso, aí está fora. As regras são feitas para serem obedecidas. Né? Então vamos lá. No exemplo 2, o que nós vamos ter aqui no exemplo 3, aliás, nós vamos ter o seguinte: eles conversaram bastante ontem. Aí eu pergunto a você, esse eles conversaram bastante ontem tem a ver com a quantidade de conversas, gente? Claro que não. E a intensidade. Uma conversa longa, uma conversa durou muito tempo, foi uma conversa boa. Então isso aqui, gente, no máximo eu posso trocar por muita, né? Muito, perdão. Eles conversaram muito ontem. Bastante com certeza um advérbio de intensidade, né? Perdão, esse bastante está se referindo à palavra bastante, né? Eles conversaram bastante ontem, se refere ao verbo, daí ser um advérbio de intensidade. Enfim, se eu colocasse aqui bastantes, eles conversaram bastantes ontem, aí eu ia dizer eles conversaram muitos ontem ou muitas ontem, não faz sentido. Essas alunas são bastante inteligentes. Ou ele tem que colocar no plural bastantes, não tem? O bastante tem que ir para o plural ali. De modo algum, gente. Primeiro eu faço uma perguntinha básica a você. Esse bastante aqui, está falando da quantidade de moças, quantidade de alunas? Ou ele está falando da intensidade da inteligência delas? Ou seja, são mulheres inteligentíssimas, são alunas inteligentíssimas, muito inteligentes. É verdade. Ela está falando, está intensificando a inteligência das alunas. Justo. Então aqui o máximo que eu posso fazer é trocar por muito. Essas alunas são muito inteligentes. Né? E no final do último exemplo, os torcedores estavam muito satisfeitos com a vitória do Brasil. É engraçado que quando a gente lê, assim, principalmente essas duas últimas frases, que assim, o bastante está no meio de um fogo cruzado, né? Todo mundo no plural aqui, olha, todo mundo no plural e só o bastante no singular, né? Rapaz, só o bastante no meio da torcida adversária, que loucura é essa? Pois é, então, os torcedores estavam bastante mesmo, ó, não é bastantes não, só vamos colocar no plural se a referência for um substantivo, claro, indicará a quantidade. Beleza? Bacana. Bom, vamos ao próximo. É uma palavrinha que também costuma aparecer com frequência. Então é importante que a gente não dê mancada aqui. É a palavra meio. E é bem fácil, gente. A palavra meio, eu vou colocar aqui, a gente vai abrir uma tela branca. A palavra meio, ela segue um regimento muito óbvio, né? Então vamos colocar aqui, ó. Meio, só apagar aqui. Aqui. Meio. Se significar um pouco, é um advérbio. E claro, sendo advérbio é invariável. Entende? Ou seja, eu não posso ter o plural dessa palavra, ou feminino ou masculino. Já a palavra meio, né, se ela significar metade, ela será um adjetivo. E eu vou poder, ela vai ser variável, né, no caso, variável. E esta variação se dará das seguintes maneiras. Eu vou poder escrever além do meio, né? Meio. Eu vou poder escrever meios, 3, meia e 4 meias. Ou seja, meio indicando metade, eu vou concordar com a metade a que me refiro. Né? Então, volta comigo.
A apresentação estava meio desorganizada. Ora, meio desorganizada quer dizer um pouco. Então você já sabe que isso aqui é um advérbio, né? Ó, um advérbio de modo como ela estava, meio desorganizada, um pouco desorganizada. As apresentações estavam, e veja que está todo mundo no plural de novo, né? Você colocou, você não, eu, né? Eu coloquei o meio aqui no meio do fogo cruzado, né? No meio literalmente do fogo cruzado, né? E aí, ó, cuidado para não ocorrer essa confusão aqui. Aí está todo mundo no plural, então o meio também tem que estar no plural. Não tem nada a ver. Vai depender de com quem ele se relaciona. Meio, que é advérbio que se relaciona com desorganizadas. Né? Exemplo 2, ó. Comi apenas 2 meias fatias de pão pela manhã. Meu Deus, que frase esquisita ali. 2 meias fatias. Antes de tudo, eu quero perguntar a vocês. Esse meias aqui não se refere a fatias? Metade de 2 fatias. Ele não entende isso aí, não. Ora, vamos supor que um pão integral, aquele pão integral preto. Aí você está de dieta. Eu só quero metade desse pão aqui, beleza. Só como você é apaixonado por pão, aí tem aquele pão francês, aquele pão carioquinha, né? Que a gente chama aqui de carioquinha aqui no Ceará, né? Então eu vou pegar metade deste pão francês aqui e vou comer as metades, né? 2 meias fatias. Ele, que doido, ele, pois é assim mesmo, ó. Meias fatias. As comidas pareciam meio apimentadas, então aqui é um pouco, né? Então é advérbio somente. As meias entradas acabaram, ó. Entradas é o substantivo, meias concordando com a entrada. Ele tomou meias garrafas de vinhos tinto e branco. Eita, ele. Meias garrafas? Metade aqui, metade de uma garrafa de branco e metade de uma garrafa de tinto. Metade de cada uma. Tá? E por fim, todos os alunos olhavam-se meio suspeitamente. Um pouco suspeitamente. Então aqui volta a ser um advérbio. Ou seja, adjetivo, adjetivo, advérbio, adjetivo, advérbio e no último, advérbio também. Perfeito? Meio se referindo a suspeitamente. Tranquilo? Muito bem, muito bem. Ele entende a proposta, entendi, show de bola. Então vamos prosseguir aqui. Kit, olha, isso aqui é interessante, né? Olha o que diz essa regra aqui. As palavras kit, obrigado, anexo, incluso, apenso, mesmo, próprio e leso são adjetivos e sofrem natural concordância. O que você está querendo dizer com isto? Eu estou querendo dizer o seguinte, gente. Estou querendo dizer que essas palavras irão sempre concordar com ou substantivos ou palavras substantivas. Olha o exemplo do kit. Eu quero primeiro cuidar de um detalhe aqui, ó. A palavra kit está aqui, ela, ó. E a palavra kits. Quando é que eu uso um e outro ali? Ficou tão feio aqui. Ajeitar. Olha só. Fácil. Olha, se for a referência a eu, tu, ele, ela, ou você, é kit. Nós, se a referência for entretanto a nós, vós, eles, elas ou vocês, você naturalmente vai usar o kits. A questão é a tentação. Que tentação ele? Tu pareces kit com banco. Tu pareces... A tentação tá aqui, ela. Porque dá ou não dá uma vontade de querer colocar um kits bem aqui, gente? Tu pareces kits, né? Segura a onda, ó. Tu pareces kit. Acabou. Se for eu, tu, ele, ela, você, só kit. A partir de nós, vós estáveis kits com banco. Justo? Eles pareciam kits com banco. Tudo bem. Agora, eu, tu, ele, ela, você, só kit. Foi? Tudo bem. Mesma. Ela mesma trouxe as entradas. Mesma referindo-se à mulher. Então, se a referência é à mulher, tá certo. Ela própria, né? Trouxe as entradas.
Muito bem. Foi um acontecimento de lesa garantia. Esse lesa aqui vem de lesão, de dano, entendeu? Ou seja, foi um acontecimento que lesou, que danificou a garantia. Como é garantia? Lesa garantia. E o mesmo aqui embaixo, ó. Era uma fraude de lesos poderes. Ou seja, a fraude lesou, ela danificou os poderes. E sabemos que poderes é uma palavra masculina. Deu para perceber? Show de bola. Então são palavras estranhas, esquisitinhas, né? Como eu falei, quanto menos conhecida for a banca nacionalmente, mais ela tende a cobrar esse tema. Tá legal? Mas vai que na nossa eles cobram, né? Ou seja, tem que ficar ligado. Próxima. Vamos à próxima agora aqui. Próximo caso é o caso do anexo. Primeira providência que a gente tem que tomar aqui. A palavra anexo, ela tem dois substitutos à altura. A primeira é apensos e a segunda é inclusos. Ou seja, do mesmo jeito que anexo é uma palavra super variável, as demais, o apenso, incluso, também, gente. Ou seja, os documentos anexos provavam tudo. Os documentos apensos provavam tudo. Os documentos inclusos provavam tudo. Veja que o anexos está concordando com quem? Com os documentos. Né? O mesmo aqui embaixo, ó. Anexas, feminino plural, vão as papeladas pelo correio. Né? Ou seja, as papeladas vão anexas pelo correio. Muita gente me pergunta em sala de aula se como é que é. Se é segue anexo ou segue anexa. Vai depender do que vai seguir, né? Você vai escrever um e-mail de trabalho e diz assim: seguem anexas as fichas para preenchimento. Corretíssimo. As fichas seguem anexas. Não é verdade? Não. Deu para perceber? Então não são as fichas, são anexas. Se fossem os protocolos, seguem anexos os protocolos. E se fosse só um protocolo ali, sem problema, segue anexo o protocolo. Entendeu? Se fosse uma ficha, segue anexa a ficha. Fechou? Fechou, ele fechou, mas tem que treinar, claro. Ele é a expressão em anexo, invariável, completamente invariável, então se liga aqui. Chova ou faça sol, aconteça o que acontecer, em anexo está sempre assim. Ou seja, as instruções estão em anexo. Ele não está nem aí se você tem plural, singular, se chover, se fez sol, escambau, está nem aí. Segue em anexo a papelada para preenchimento, né? É claro, se não existisse o em, eu teria que dizer segue anexa a papelada, né? Então, se suprimíssemos o em, teríamos que dizer anexa para que tal palavra concordasse com quem? Com a papelada. Fechou? Ou seja, ele usar o em anexo é sempre mais seguro. Tanto quanto faz sentido. É bastante seguro usar o em anexo. Né? Prosseguindo, próximo caso, trabalha com obrigado. Cuidado com essa palavrinha, viu, gente? Essa palavrinha é uma palavrinha que às vezes confunde a gente. Bom, primeiro vamos partir da premissa mais básica, né? Vamos partir do simples. Os alunos foram obrigados a sair. Esse obrigados aqui é obrigados da forma da voz passiva analítica, ou seja, nenhum problema. A médica foi obrigada a assinar o contrato. Professor, isso aqui não me assombra. Também acho que não assombra você. Eu acho que você está completamente resolvido com essa história do foram obrigados, foi obrigado, etc. Mas o muito obrigado do agradecimento é que é estranho. Olha só, vem aqui comigo, por favor. Primeira coisa que você tem que lembrar, gente. Olha só. O obrigado, enquanto agradecimento, o homem dirá sempre obrigado. E a mulher dirá sempre obrigada. Então não tem essa de que a fulana de tal, a minha vizinha, gente boa, me fez um favor, então eu vou agradecê-la, professor. Eu vou dizer assim, olha, muito obrigada, dona Maria, pela gentileza que a senhora me concedeu. Não tá legal, não. O homem diz eternamente obrigado e a mulher diz eternamente obrigada. Não tem o que discutir. Deu pra ver? Não tem o que discutir. Fechou? Agora, o problema é que essa palavra ela pode ir para o plural. É sério. Eu posso escrever obrigados ou obrigadas no sentido de agradecimento. Doideira total. Vem cá comigo, vou desaparecer. Olha a loucura. Depois eu vou ver aquele exemplo lá.
Sempre gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo mais didático. Ó, imagina aqui que você vai fazer uma camisa, né, para o seu pai ou para a sua mãe, sei lá, para a mamãe, vamos colocar para a mamãe a camisa. Você coloca uma foto sua e do seu irmão. Sua do seu irmão. Quando vocês eram bebês, coloca uma frase, né, bem bonita, retirada do Google, tipo assim, ser mãe é ser muito paciente. Uma frase extremamente tocante, né? Mães adoram ler frases assim. E aí você vai agradecer no final. E no final, quando você agradece, você coloca assim: muito obrigado. Não. É o Pedrinho e o Joãozinho que estão pedindo, estão agradecendo a mãe pelo fato de a mãe ser a mãe zona que é. Então é o obrigado Pedrinho e o obrigado Joãozinho. Então, por aquilo que pareça, gente, é muito obrigados. Ele seríssimo, olha, extremamente sério isso aqui. Ele, que coisa horrível. Pois é, corre o risco de a mãe pegar a camisa, né, e ficar assim: oh, meu filho, eu achei tão bonita aqui a sua frase, as fotos de você, esqueci dessa foto, mas essa frase não tem um erro de português, não? Parece que tem um erro de português, né? Muito obrigados, né? Mas tá certo, ó, gente. Se fosse só uma pessoa, era muito obrigado. Professor, e se tivesse a minha irmãzinha também? A minha irmãzinha entrou também aqui, ó. Ah, beleza, entrou a irmãzinha? Entrou. Então pronto. Se entrou a irmãzinha, continua muito obrigado, porque a irmãzinha, aqui o cabelão dela aqui, ó, esvoaçante, tá vendo? A irmãzinha, quando a disputa de gêneros prevalece a masculino plural. Professor, e se forem todas irmãzinhas, todas menininhas? Ah, vamos colocar aqui cabelões esvoaçantes. Então 3 meninas. Então vamos corrigir essa frase. São 3 meninas, gente. Então é o obrigada. É o obrigada da Mariazinha, obrigada da Joaninha e obrigada da quem? Da Melicinha, né? Então, muito obrigadas. Muito obrigadas. Ele, que esquisito. Pois é. Se você não quiser passar esse vexame, você escreve assim: valeu, pronto. Que aí valeu, mata tudo, né? Valeu, não precisa você ficar raciocinando tanto assim. Enfim, dá a dica, volta comigo. Tá aí, gente, muito obrigada, disse a professora, show de bola. Muito obrigados, disseram os alunos depois da aula, show de bola. Muito obrigadas, mamãe, agradeceram as filhas ao final da festa. Deu pra ver? Show de bola, né? Vamos ver então o restante. Acabou, vem pra cá. Opa, tá tudo pretão, tudo escurão. Claro, agora faça-se a luz. E a luz foi feita. Gente, fechou este vídeo 2 de concordância nominal. Próximo vídeo a gente fecha com as últimas regras de concordância nominal. Um abração e aperta lá embaixo que daqui a pouco eu volto. Tchau.